Vamos de missões estaduais. Junho é o mês que nós celebramos a campanha de missões estaduais. Aqui em Guaranhuns, na Igreja Batista, nós temos o costume de, a cada mês, trabalhar um tema. Porém, esse ano, em todo o ano e em todos os meses, estamos aprendendo e estamos absorvendo e trabalhando a temática do cuidado. Obrigado, Abner. Portanto, o cuidado tem permeado todos os meses e todos os temas deste ano de 2020. No mês de março, a gente fez um link do cuidado com o tema de missões mundiais, porque março é o mês onde se celebra a campanha de missões mundiais, que era cuidando de todo mundo com a alegria de Jesus. Esse foi o tema que nós juntamos, tema da igreja com de missões. Agora, em junho, missões estaduais. Amanhã, aqui em nossa igreja, será feito o culto de abertura de missões estaduais. Estará passando ao vivo a programação em todos os canais da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Então, no YouTube, no Facebook, no Instagram da Convenção Batista, batistas.es. Ou você entra nessas redes sociais e digite Convenção Batista do Espírito Santo. Você vai achar o perfil, segue, se inscreve, curte. E amanhã, a partir de 19h30, já movimentação e 8 horas, a abertura do culto oficial da campanha de missões estaduais. Então, nós, como nos últimos anos, vamos juntar o tema da igreja, que esse ano é o cuidado, com o tema de missões estaduais, que neste ano vai trabalhar nesse texto de Isaías 54, 13, e o tema vai ser chamado para fazer discípulos. Nós temos um chamado de Deus para fazermos discípulos. Foi isso que Jesus nos deixou. Ide e pregai, fazei discípulos, ensinando-os a guardar. Então, nossa missão tem essa dupla natureza. Para fora, evangelização, ide e pregai. Para dentro, edificação, ensinando-os a guardar. E aí nós vamos trabalhar a ideia do cuidado. E o primeiro texto dessa série é o texto da divisa, o texto que inspirou o tema da campanha nesse ano. Isaías 54, versículo 13. E aí nós, aqui em Guaranhuns, para juntar os dois temas, vamos trabalhar esse mês o tema de cuidando dos discípulos, ou chamados para cuidar dos discípulos. Somos chamados a fazer discípulo, mas também somos chamados para cuidar deles, ensinando e cuidando de todas as formas. Diz assim esse versículo, Isaías capítulo 54, versículo 13. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz de seus filhos. Em outra versão, na Almeida Revista e Corrigida, você encontra a palavra discípulos. Todos os seus filhos serão discípulos do Senhor, e será grande a paz entre os seus filhos. A nova Almeida atualizada, ao invés de discípulos, traz o termo serão ensinados pelo Senhor, porque é exatamente isso que significa a palavra discípulo, é aluno, aquele que aprende o que é ensinado. No hebraico, no Antigo Testamento, a palavra é talmide, aquele que aprende com o rabino. O rabino, o rabone, é o mestre, e o talmide é aquele que aprende, é o aluno. Talmidim é no plural, alunos ou discípulos. Quando vem para o Novo Testamento,
passamos para a língua grega, e aí a tradução de talmide para o grego é discípulo. Então, o profeta Isaías está dizendo que haverá um dia, na perspectiva dele, Isaías está 700 e poucos anos antes de Cristo. Portanto, nessa época, por volta de 740 antes de Cristo, mais ou menos, 750 a 730, Isaías profetiza mais ou menos nesse tempo. 700 e poucos anos antes de Cristo, Isaías profetizou. Ele falou em nome de Deus, ele proferiu essas palavras que estão registradas nesses 66 capítulos, no livro que leva o seu nome na Bíblia, e ele falou muitas coisas. E ele é considerado o profeta mais messiânico de todos. Ele é o profeta que apresenta Jesus como Messias. Ele é o que mais faz isso em todo o Antigo Testamento. Vários outros profetas também fazem essa referência a Jesus como Messias. Miqueias, por exemplo, quando diz que em Belém nasceria o rei, ele está sendo ali messiânico. Alguns salmos são também messiânicos, quando o salmista aponta para a figura de Jesus como o Messias, ou aponta a figura do Messias que nós identificamos e cremos que é Jesus. Portanto, Isaías é um profeta muito messiânico. Isaías é um profeta que apresenta a pessoa, a obra e a missão do Messias de forma muito peculiar, muito contundente. E Isaías vem na sua profecia falando para o povo do norte, que naquele momento estavam divididos em duas nações. O reino do norte, com a capital Samaria, se chamava Israel. O reino do sul, com a capital Jerusalém, se chamava Judá. Isaías está em Judá, Isaías está em Jerusalém, e ele está ali 700 e tantos anos antes de Cristo, proferindo palavras de acordo com a vontade de Deus para o reino do norte, porque, como veio a se consumar depois, a Assíria, em 722, invadiu a Samaria e destruiu e destronou e fez ali uma arruaça no reino do norte, e as 10 tribos do norte, cujo nome era Israel naquele tempo, foram dispersas e nunca mais voltaram a se ajuntar. Então Isaías, ele está na capital do reino do sul, Judá, ele está no palácio, ele tem relacionamento com os reis de Israel. Os eruditos apontam que Isaías poderia ser parente da família real, alguma coisa assim, porque a linguagem de Isaías é muito monárquica, é uma linguagem de quem frequentava o palácio, o templo em Jerusalém. Então, ele é um profeta da capital, ele é um profeta da elite de Jerusalém, de Judá. E ele não somente traz profecias para o reino do norte, como também para Judá, para a sua terra, para a sua cidade, para o seu povo. O profeta Amós é contemporâneo de Isaías. Enquanto Isaías profetizava na capital, no palácio, para os mais da elite da sociedade ali naquele tempo, Amós estava no interior, nas feiras da cidade, porque ele era produtor de sicômoros, que são figos dados daquela figueira braba, chamada assim porque ela era mais alta e tinha espinhos em seu caule. Então Amós é o carregador de fardos, e o seu nome tem esse significado, porque ele traz os fardos de sicômoros para vender nas feiras da cidade de Jerusalém. E Amós tem uma mensagem muito contundente também, sobretudo sobre a questão social, sobre a questão da injustiça social e também financeira, econômica naquele tempo.
Então, eles são contemporâneos e trazem uma palavra de juízo, mas também trazem uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de segurança para aquele povo. Porque o juízo de Deus iria alcançá-los por causa de sua rebeldia, por causa de sua desobediência, mas também a mensagem está também voltada para o propósito de Deus. A vontade de Deus para aquele povo é que eles obedecessem para alcançar o propósito que Deus tinha para eles. E aí Isaías vai então trazendo uma mensagem ao mesmo tempo de juízo e de esperança, porque assim é a mensagem de Deus. A mensagem de Deus sempre é de juízo e de esperança, porque aqueles que não creem, aqueles que não obedecem, os ímpios vão experimentar o juízo. Mas aqueles que creem, aqueles que obedecem, aqueles que buscam a Deus em arrependimento e fé, sobretudo, receberão a promessa, alcançarão a vontade de Deus. Então, ao mesmo tempo, a palavra que gera desespero no coração do ímpio, por estar afastado de Deus, gera esperança no coração do crente, por estar próximo de Deus. Assim é a palavra de Deus, dois gumes, como uma espada afiada, corta para os dois lados. Para os que creem, ela corta trazendo esperança, para os que não creem, ela corta trazendo juízo. Então Isaías vai falando que aquele povo precisava se voltar para Deus, precisava obedecer a Deus, precisava buscar a Deus e crer que Deus iria trazer o Messias, o seu servo, o seu filho, aquele que viria da casa de Davi, o rebento de Jessé, aquele que seria o remanescente justo, aquele que traria a vontade de Deus para aquele povo. E aí, no meio dessa profecia, que ao mesmo tempo é de juízo e de esperança, Isaías, inspirado por Deus, taca essa frase que ressalta aos nossos olhos, que diz exatamente isso que nós acabamos de ler: todos os seus filhos serão discípulos do Senhor. Todos os seus filhos serão ensinados por Deus, e será grande a paz dos seus filhos. Portanto, a interpretação dessa profecia, ela se dá em Cristo. Como Isaías é um profeta muito messiânico, toda a sua profecia vai apontar para Cristo, para o juízo de Deus para a nação do norte, o juízo de Deus para a nação do sul, sendo levados para a Babilônia, mas eles seriam trazidos de volta, e um dia Deus traria o seu filho, o seu ungido, o seu escolhido à terra, para cumprir o seu propósito. E Cristo vem para trazer, como mensagem de Deus, como logos, como verbo, como palavra encarnada, ele vem também para trazer esperança aos que creem e juízo aos que não creem. É exatamente isso. E então Isaías está dizendo: olha, quando Jesus vier, ele vai trazer a espada que traz a guerra, como está revelado lá nos evangelhos. Para aqueles que não creem, o fio da espada do juízo. Para aqueles que creem, o fio da espada da esperança, porque nele nós somos salvos, nele nós somos redimidos, nele nós somos perdoados, é nele, porque dele, por meio dele e para ele que são todas as coisas. Então, esta profecia se refere em primeiro lugar à vinda do povo de volta da Babilônia para Jerusalém, e em Jerusalém, inaugurado o momento das sinagogas, onde em cada vila havia um lugar onde as crianças aprenderiam a lei de Deus com os seus rabinos.
Então, em primeiro lugar, essa profecia se cumpre com o retorno da Babilônia, porque voltando para Jerusalém, eles aprendem a lei de Deus, nunca mais eles cometem o pecado da idolatria, da maneira que fizeram antes, e aí então eles vão se tornando discípulos do Senhor, e a paz de Deus alcança aquele lugar. Por isso que a cidade chama Jerusalém, Yerushalayim, o lugar da paz. De que adianta chamar lugar da paz se não há paz em Jerusalém? Por causa da desobediência do povo. Então o povo vai para a Babilônia, 70 anos depois, tendo compreendido o juízo de Deus, o povo então retorna. O povo retorna mais crente, mais convertido, mais disposto a buscar a Deus e aprender com Deus. O povo se abre para o aprendizado e para a obediência. Em segundo lugar, essa profecia se cumpre na pessoa bendita de Jesus, porque quando Jesus vem, ele se torna o mestre de Israel, ele se torna o rabino dos rabinos, o mestre dos mestres. Com 12 anos de idade no templo, os doutores da lei sentaram para ouvi-lo e ficaram maravilhados com o que aprendiam com ele. Jesus, com 12 anos de idade, já se tornara no templo, diante de todos, numa festa de Páscoa, o mestre dos mestres. Portanto, Jesus é o cumprimento desta profecia. Todos os filhos de Deus serão ensinados, serão discípulos do Senhor, e será grande a paz desses alunos, a paz desses discípulos, a paz desses filhos. É em Cristo que isto se cumpre plenamente. No retorno da Babilônia é uma sombra do cumprimento, porque o povo vai para a sinagoga ser discípulo, ser talmide, ser aluno da lei de Deus, para que a paz habite naquela cidade. Em Cristo a paz vem encarnada ali naquele lugar, e os filhos de Deus e o povo de Deus pode se tornar discípulo de Deus, aluno para serem ensinados pela palavra de Deus. E em terceiro lugar, esse versículo se cumpre, esta profecia se cumpre na vida da igreja, porque a igreja, como corpo de Cristo, é a extensão das promessas e das profecias que se cumprem em Cristo, pois Ele não está aqui fisicamente, mas o seu corpo, pelo seu Espírito, em nós está aqui. Por isso que a igreja faz o que faz em nome de Jesus, representando Jesus, no lugar de Jesus. Olha, já que Ele não está aqui fisicamente para te abraçar, então eu te abraço em nome dele. Já que ele não está aqui fisicamente para te curar, então eu manifesto, eu profetizo, eu busco a cura para você em nome dele. E ele deu dons ao seu corpo, pelo seu espírito, e há ali naqueles 9 dons espirituais, a atuação do Espírito de Deus através da igreja, para cumprir a palavra que diz que a igreja seria o corpo de Cristo na terra, ele sendo o cabeça e nós como membros de seu corpo. Portanto, quando Isaías está dizendo, todos os seus filhos serão discípulos do Senhor, ele está dizendo, todo o povo de Deus será aluno de Deus. Portanto, se faz necessário que o povo de Deus aprenda com Deus, que o povo de Deus seja feito, de fato, discípulos de Deus, e só seremos discípulos quando estivermos dispostos a aprender, porque é isso que significa a palavra. Discípulo é um aluno, e aluno é aquele que aprende. Aquele que não aprende não é aluno, ainda que esteja matriculado. Tem muito aluno matriculado que não aprende nada, portanto, ele só está matriculado, só tem o nome lá naquela classe, mas ele só se torna aluno, de fato, quando ele se abre para a dinâmica do aprendizado, aquilo que ele vai receber do seu professor. Então Isaías está dizendo, olha, haverá um dia em que o povo de Deus
aprenderá direto do próprio Deus, através do seu Filho, através do seu Messias, através do ungido e do seu corpo. Isto se cumpre na vida daquele povo, voltando para Jerusalém depois do exílio. Isto se cumpre na vinda de Jesus à terra, na sua primeira vinda. Isto se cumpre com a igreja, porque agora nós somos os representantes de Cristo na terra, para continuar fazendo discípulos para Ele. E isso também se cumpre quando Ele voltará pela segunda vez para buscar os seus discípulos. Por isso, a igreja é chamada para fazer discípulo, porque quando o mestre voltar, ele só vai buscar os alunos. Não adianta ter o nome no hall de membros, não adianta estar matriculado na classe. O que adianta é se tornar aluno, se fazer discípulo pela prática dos seus ensinamentos. De nada adianta conhecermos toda a teoria se isso não influencia a nossa prática. De nada adianta conhecermos todo o conteúdo e a grade curricular da escola se nós não desempenhamos na prática aquele conhecimento e aquele aprendizado. Portanto, a igreja é chamada a fazer discípulos, porque quando Jesus voltar pela segunda vez para cumprir de forma cabal esta profecia, ele só levará consigo os seus verdadeiros discípulos. Portanto, igreja, ide e pregai, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que o Mestre vos ensinou. Tudo que Jesus tem nos ensinado através da sua palavra é o nosso dever, é o nosso chamado, ensinar para os outros, formar outros discípulos que farão mais outros e cada vez mais discípulos, porque quando Jesus voltar, Ele não vai buscar esse púlpito, Ele não vai buscar essas paredes, Ele não vai buscar nem essa câmera, muito menos esse microfone. Ele vai buscar os seus discípulos. Por isso a igreja é chamada para cuidar dos discípulos, para que quando Ele voltar, Ele possa encher a sua classe eterna com os seus verdadeiros discípulos, aqueles que aprenderam com Ele, que praticaram o seu ensinamento e que viverão com Ele por toda a eternidade. Aleluia! Que bênção saber disso e que bom acreditar nisso e sermos feitos diariamente discípulos de Cristo. Que você possa abrir o seu coração para aprender com Deus, para aprender com a palavra de Deus, para que você e os seus filhos na fé, você e os discípulos que você formar, sejam alcançados pela paz de Deus. Essa é a promessa que está liberada pela palavra de Deus. Esta é a profecia finita, cabal, está toda aqui, de Gênesis a Apocalipse. Essa escritura traz para nós a profecia de Deus. Portanto, eu não preciso ficar aqui inventando ou tentando adivinhar o futuro de alguém. Já está tudo revelado neste livro, e este livro está nos dizendo nesta hora que nós seremos alunos de Deus, discípulos do Senhor, chamados para fazer mais discípulos, para que a paz de Deus alcance todos os seus filhos. Que assim seja, na minha, na sua, na nossa vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.